Vários assassinos da máfia japonesa se encontram a bordo de um trem-bala que faz o trajeto entre as cidades de Tóquio e Kyoto, lá no Japão. Brad Pitt é o protagonista, e o seu personagem, além de achar que é bem azarado, só precisa pegar uma maleta bem específica e deixar o trem. Simples. O problema é sair dali com tanta gente querendo, direta ou indiretamente, o diacho dessa maleta. O filme é dirigido por David Leitch, ex do Blake, que já foi elogiadíssimo aqui no canal, e que estreia dirigindo filmes com apenas John Wick, né? Só isso mesmo. Depois ele fez Atômica e alguns outros. O elenco é enorme, é muito grande. Vamos lá, tem Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz, Hiroyuki Sanada, Joey King, Sandra Bullock, Brian Tyree Henry, e acredite, tem mais gente do que eu falei aqui, tá? Eu vou nem estragar algumas surpresas. O filme é a adaptação do livro de mesmo nome escrito pelo japonês Kotaro Isaka. Em filmes de ação, caso seja um filme de gênero mesmo, ou seja, de ação mesmo, né, se venda desse jeito, eu gosto de procurar como é que fica o balanço entre a construção da ação em si, coreografia, senso espacial, criatividade, inventividade, etc. e a construção da narrativa, ou seja, o modo da história ser contada, né, a contação de história. Quanto menos atenção o filme der à sua narrativa, mais a ação tem que prevalecer, tem que funcionar. É o caso, por exemplo, de John Wick. Caso consiga construir bem essa história, tira-se então um pouquinho do peso da construção das cenas de ação e o filme fica um pouco mais permissivo nesse sentido. Em resumo, é uma gangorra, ou uma balança, né? No caso do trem-bala, há um belíssimo equilíbrio entre esses dois pontos aqui. A narrativa é construída a partir de várias histórias soltas, principalmente quando a gente olha para os personagens que são apresentados, e essas histórias vão se emaranhando devagarinho, com muita calma. Essa escolha de contar a história engaja rapidamente, porque gera curiosidade de saber como esses fios vão se ligando, e o ritmo vai sendo sustentado pelas tais cenas de ação que vão pontuando, né? Vão aparecendo no filme como acentos, digamos assim. E em sua maioria, as boas cenas de luta apostam em locais fechados, aparecem em momentos pontuais, certeiros, e se constrói quase completamente a partir da antecipação. Esse é o segredo daqui, antecipação. Inclusive, muitas das cenas posicionam fortemente o filme na comédia também. A ação predomina, mas a comédia está presente o tempo inteiro. E é uma comédia de erros, mas também, surpreendentemente, uma boa comédia textual. O time das atuações, principalmente do Brad Pitt, é acertadíssimo. Não dá pra levar muita coisa a sério sendo assim. E isso aumenta bastante o alcance da verossimilhança que o filme pode ter. Ou seja, a história aceita bem mais o nonsense. Ainda assim, é um nonsense bem pé no chão. Antes de continuar rapidinho, só se inscreve aqui no canal. Deixa o like também, pode ser? O like, a inscrição é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado. Mas eu tava falando da antecipação. Antecipação é um artifício importantíssimo para a ação ser sentida como ela merece. Hitchcock costuma dizer que aquele momento que precede o soco é muito mais interessante do que o soco em si. E é verdade. Tanto é interessante o momento, quanto também o soco é muito valorizado. Praticamente nenhuma cena de ação é gratuita. Ela apresenta os personagens, apresenta suas particularidades, apresenta as diferenças entre eles, os arquétipos, né? Apresenta o cenário, inclusive traz essa questão das diferenças e dos arquétipos para o texto, utilizando um desenho infantil, mostra tudo que está disponível para ser usado, dá mais um pedacinho da história e então só aí, só depois disso tudo, o embate realmente acontece. E aí cada embate do seu jeito, cada um com características exclusivas, cada um usando as capacidades do elenco de maneiras diferentes, é importante dizer, e cada um deles explorando um pouquinho mais os espaços de maneira extremamente criativa. A gente está dentro de um trem, tudo é apertado, tudo é acochado, mas tem tanta coisa, é Japão, né? Tem tanto guerre-guerre que aí a ação se completa com esses elementos. Mesmo quando corta muito as cenas ali, faz aquela edição mais frenética, por conta de algum ator ou atriz que não consegue sustentar a coreografia para além dos passos iniciais, aí vem a antecipação, né? Aquela respiração presa antes do mergulho. E ela é muito bem construída e acaba compensando essas cenas de ação que são mais picotadinhas, digamos assim, menos elegantes. Agora vamos falar aqui da fotografia e da montagem, deixando tudo muito estiloso, né? Na real, assim, o filme todo é estiloso. Desde os letters em tela que nos levam para apêndices da narrativa, o filme ele transita entre assuntos de uma maneira que eu digo, como é que eu cheguei aqui
E daí, quando a gente faz o resgate, tudo faz sentido. O figurino, que demonstra ali de cara a diferença de cada um dos personagens, também aparece. Mas como eu ia falando, a montagem e a fotografia dançam com os golpes durante os embates. É maravilhoso. É muito Jack Chan, inclusive, né? O soco vai ser dado, aí corta para um plano detalhe, mostra a mão ou então a arma, quer que seja. Depois corta para um plano acompanhando esse golpe, o movimento do golpe. E finaliza com outro plano detalhe focado naquele que recebeu o golpe, né? Arte demais. Mesmo que faça isso rapidamente, o padrão é sempre seguido, e aí dá pra perceber, e o filme fica frenético, e depois volta um pouco pra bater mais um papinho a partir da história. Adorei essa dinâmica. E o tema trazido, né, na verdade os temas trazidos, traz a questão de máfia, traz a questão da vingança, traz várias outras questões, mas traz um tema que é sorte. A gente vê um protagonista todo o tempo discutindo sorte a partir do azar. Algumas questões são invertidas, a gente tá vendo uma coisa, ele tá interpretando outra, e o tema do que é sorte, o que é azar, o que é destino, qual o preço da vingança, por aí vai sendo destrinchado pela trama como um todo, com muita tranquilidade. E também com um bom humor, eu diria, uma leveza no mínimo. David Leitch conseguiu construir uma moral em Hollywood a ponto de desfilar um elenco cheio de rosto conhecido, mesmo que seja fazendo uma pontinha, assim. Uma pontinha, papéis muito pequenos, rápidos, simples até. Por um lado, gera aquele sentimento imediato com o personagem que aparece, né? O personagem ou a personagem que aparece. Que vez ou outra usa essa percepção inicial, inclusive para inverter e criar, aí sim, a percepção final. Por outro lado, parece mais um luxo do que, de fato, algo muito importante para a narrativa. E, por sinal, até pensando nisso, o filme poderia ter utilizado um elenco mais nativo, já que ele se passa no Japão. E não faria só mais sentido, como também honraria o país que o filme usa para construir a sua história, principalmente a sua estética. Estética essa completamente anime. Desde a trilha sonora até a montagem, que eu já destaquei aqui, mas passando pela fotografia, que exagera bem, muito bem a questão das cores, as luzes que existem no cenário. Às vezes até sugere uma estética meio vaporwave, um pouco minimalista ali, e mistura isso com elementos que a gente já viu em John Wick, Kill Bill, do anime Cowboy Bebop, por exemplo, principalmente a sincronia com a trilha sonora, do começo da carreira do Guy Ritchie, mas principalmente de alguns filmes do Takashi Miike, que é referenciado aqui também a partir de outros elementos do roteiro, não só da parte técnica, mas também do roteiro, como Blade of the Immortal, um filmaço dele, e 13 Assassinos, esse daí mais fácil de achar, e outro filmaço também. Trem-bala tá facilmente no nível alto dos filmes de ação, altíssimo eu diria. Brad Pitt conseguiu a sua franquia de ação, né? Conseguiu ali o que Tom Cruise, o que Keanu Reeves já tem, inclusive combina muito com essa era dos streams, digamos assim. O filme apresentou personagens marcantes e empáticos o suficientes para querermos eles de volta e acredito até com mais protagonismo do que o Brad Pitt. O Brad Pitt pode tranquilamente assumir um papel de coadjuvante em filmes futuros e, de quebra, definir uma estrutura que pode ser replicada em diferentes cenários, gerando aquela vontade de querer ver como seria a mesma coisa, até mesmo em um trem-bala, só que em outros países ou em outras regiões do próprio Japão. E nem precisa ser um trem-bala de fato. A ação é impactante, a trilha sonora é envolvente e o ritmo organiza tudo isso muito bem, principalmente entre uma cena de pancadaria e outra. Olha, não gostar do Lemon, o personagem do Brian Tyree Henry, e não ficar com vontade de entender os desenhos do Thomas lá e os seus amigos, né, que eu nem sei o que é ainda, mas vou saber, não gostar disso deveria definir caráter. Brincadeiras à parte, o filme ele brinca e organiza muito bem tudo que traz pro seu roteiro, principalmente essas coisas que vêm meio de fora como referência, mas que ganham também a história, e dá bons caminhos para os vários personagens que passam pela trama. Excelente ação, excelente construção da narrativa e muita inventividade no cenário, que de limitado só tem mesmo a amplitude, porque as oportunidades foram muitas e foram muito bem utilizadas. É um filmaço. Muito obrigado por ter chegado até o final. Aqui embaixo, no primeiro comentário, o comentário fixado desse post, tem um formulário. Eu tô fazendo aqui a marca do canal e o Juvenal, que é o design do canal, fez esse formulário e eu preciso contar com a ajuda de vocês para a gente preencher com o que vocês sentem da minha voz, com o que vocês sentem de mim. Abstraiam, né? Sejam bem abstratos ali ao entender o formulário e vão lá, 5 perguntinhas rapidinho. Muito obrigado, tá? Agora sim, vamos embora.